Numa altura em que a Europa enfrenta o desafio dos refugiados, recordamos no Perdidos e Achados outro momento determinante na história recente do continente, a Guerra dos Balcãs. E olhamos para a primeira missão das tropas portuguesas na Bósnia-Herzegovina há 20 anos. Falámos com os veteranos, recuperamos reportagens dos enviados da SIC e mostramos imagens inéditas gravadas pelos militares. Missão Bósnia 96 é o Perdidos e Achados desta noite. Está de partida para o Kosovo o 2º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Há soldados que regressam aos Balcãs. O comandante, o tenente-coronel Francisco Sousa, e os sargentos Carlos Queiroz e Luís Neves são veteranos de 1996 da primeira missão balcânica das tropas portuguesas na Bósnia-Herzegovina. Vejo o regresso como um mal necessário. Somos uma força militar, mas que penso eu que somos talvez a única instituição capaz de pôr termo àquele tipo de conflito. É curioso, também já lá estive outras vezes. Tenho alguma expectativa em relação ao futuro do Kosovo. Se me perguntassem em 96 se isso iria acontecer, eu sinceramente não teria resposta para lhe dar. Com os Balcãs já pacificados, mas ainda policiados internacionalmente, o contingente é pequeno, com militares de outras unidades regulares do Exército. Em São Jacinto ficam outros paras, veteranos de 96. Em 2005 tive a oportunidade de voltar à Bósnia, tive uma missão no âmbito neste caso não no âmbito da NATO, mas sim no âmbito da União Europeia. E notei uma diferença muito grande. Qualquer militar que tenha estado em 96 encarou com uma postura diferente, para melhor neste caso. E agora voltava? Naturalmente que sim. Em janeiro de 1996, os 5 paraquedistas portugueses estavam no 2º Batalhão de Infantaria Aerotransportado. Ao serviço da NATO participaram na Operação Esforço Concertado, estiveram na IFOR, a Força de Implementação Multinacional, criada para aplicar os acordos de Dayton, negociados após 3 anos e meio de guerra civil na ex-República Jugoslava. Boa noite. 2 militares portugueses morreram esta noite em Sarajevo num acidente com um engenho explosivo. Um engenho geralmente utilizado em bombardeamentos aéreos ou pela artilharia. Começou da pior maneira a primeira missão militar portuguesa na Europa desde a Primeira Guerra Mundial. A 24 de janeiro de 1996, o acidente silenciou o contingente português ainda em fase de instalação. 20 anos depois, a primeiro cabo paraquedista Sandra Borges não consegue ainda ouvir o toque de finados sem se lembrar dos camaradas Alcino Mota e Rui Tavares. O dia da cerimónia fúnebre, realmente o toque ficou muito tempo comigo, durante muito tempo, a soar aqui nos ouvidos, e levei ainda alguns anos para conseguir me desligar desse toque. Atingido por dezenas de estilhaços, Aquilino Oliveira ficou gravemente ferido na explosão que destruiu a caserna de Zetra. Passou longos meses de recuperação em hospitais militares de Itália e Portugal. Ainda se recorda como é que as coisas aconteceram? Como é que as coisas aconteceram? Deu-se a explosão aí a 3 metros de mim. A única coisa que me recordo perfeitamente foi quando se deu a explosão. Pronto. E só se percebeu disso quando deu pela explosão? Só percebi de ficar ferido na altura mesmo, na altura da explosão. Pronto, e foi na altura que eu estava ao pé da porta, comecei a pedir ajuda em português. Recordo-me de tempos difíceis, como é evidente. Recordo-me de passar momentos de muita tristeza, com alguma amargura no coração, e nem só, porque senti-me um jovem com 22 anos, na altura ficar completamente incapacitado para fazer aquilo que mais gosta. Inicialmente uma revolta tremenda, que depois deu asa a ter força para poder continuar a minha vida. Na origem da explosão esteve uma bomboleta ou cluster bomb, um engenho usado pela artilharia sérvia no cerco a Sarajevo.
Tudo indica que tenha sido um engenho explosivo que o nosso militar terá trazido à área onde estava a trabalhar. Encontrada em Vogocha, a norte da cidade, na antiga fábrica da Volkswagen, onde se instalou o Batalhão de Apoio e Serviços, a bomboleta explodiu na caserna de Sarajevo, onde dormiam inicialmente soldados italianos e portugueses. Nessa altura, nós tínhamos em Sarajevo, que a força não estava toda lá, tínhamos um único telefone de satélite. Toda a gente queria falar para Portugal, o Presidente da República, Primeiro-Ministro, as famílias, ministros, vários, chefes militares, toda a gente queria falar para Sarajevo para uma linha e nós tínhamos que pedir à Marconi de vez em quando, se não se importa, não passe mais chamadas, nós precisamos fazer uma chamada de serviço. Portanto, foi de facto tremendo e houve ali uma espécie de querer passar responsabilidades, os italianos para nós para os italianos. Portanto, eles que nós tínhamos levado uma bomba para o quartel, nós que eles não tinham limpo aquilo que eles é que tinham a obrigação de desminar, e era verdade. Portanto, houve ali houve ali 2 dias, digamos assim, em que as coisas não correram da melhor maneira. A comida é ótima, não falha nada. 100%. O acidente aumentou ainda mais a pressão mediática já existente sobre o contingente português. O controle da informação sobre a missão passou a ser uma regra quando 20 jornalistas chegaram ao terreno, com o apoio do Ministério da Defesa. Já a SIC fazia reportagem há 2 semanas. Bem, aqui na Bósnia, primeiro foi a euforia inicial própria de uma estreia. Livre acesso à informação, do soldado ao tenente-coronel, todos os jornalistas puderam falar com quem quiseram, quando quiseram e sobre o que quiseram. Para isso tiveram mesmo a bênção de 2 homens dos serviços de informações enviados de Lisboa. Claro está, um procedimento que não deu resultado, porque acabou por pôr a descoberto os piores aspectos desta missão. Os sacos-camas que não prestam, o banho uma vez por semana, os jovens que querem ser iguais aos soldados americanos. A questão dos equipamentos, que havia falta em alguns equipamentos, a questão do frio, a questão da alimentação, com vários problemas ao princípio com a alimentação, que era fornecida pelos italianos e não estava de acordo com os nossos hábitos. Aqueles problemas todos que a força estava a sofrer, rapidamente os jornalistas se aperceberam deles e caíram na comunicação social e, naturalmente, em Portugal, não é? Depois veio a ordem para fechar a boca, só deixar falar de tenente-coronel para cima e controlar o acesso ao batalhão. As regras da NATO limitaram a cobertura informativa, até então assente na confiança entre jornalistas e militares. Globalmente, eu considero esse seguimento para a comunicação social muito positivo, porque, ao fim e ao cabo, foi a maneira de dar a conhecer ao povo português a existência de forças armadas disponíveis e capazes e fazer o povo português acompanhar, interiorizar e acompanhar a missão, seguir as dificuldades que eles estavam a ter. Com o apoio e serviços em Vogocha, a norte de Sarajevo, o 2º Beato ficou destacado no final do corredor Sarajevo-Gorazd, com quartéis em Rogatica, Kukavic, Ustipracha e Vitkovic e mais tarde também em Pratsa. Sob responsabilidade portuguesa ficou o enclave muçulmano de Gorazd, no leste da Bósnia, e um extenso território controlado pelos sérvios bósnios. Uma região marcada durante a guerra pela limpeza étnica e destruição de povoações e que tropas de outros países não quiseram controlar. Nós portugueses não temos a cultura do frio e não estávamos preparados para enfrentar aquelas condições. Mas fizemos-lo com sucesso, com muito espírito de sacrifício. E foram os homens do pelotão de reconhecimento que andaram na linha da frente a fazer cumprir os acordos de paz. Havia ainda itinerários de montanha, pessoal militarizado que não estava muito bem consciente que supostamente a guerra já deveria ter terminado. Portanto, deparamos com situações dessas e tivemos que agir por forma que, de maneira pacífica, digamos assim, e que eles nos entregassem as armas. Fizemos uma operação que foi de substituição dos sérvios para a nossa tropa nos abrigos ao longo do itinerário que ia de Gorazd para Jablka. Era a primeira vez que estávamos a ocupar uma área de operações numa situação, como todos sabemos, em que a população estava ou ainda estava em conflito
ainda estava a sofrer as consequências de todo o conflito que se tinha passado e que de vez em quando ainda existiam alguns focos de tensão e mesmo de luta entre as fações. 20 anos depois, e já sem as limitações que ficaram conhecidas pela Lei da Rolha, falam alguns dos que não falaram na altura. As imagens VHS são de Jorge Oliveira, sargento em 96, atualmente na reserva, a trabalhar fora de Portugal, registou as dificuldades iniciais da missão que os jornalistas não conseguiram registar. Tínhamos as tendas, na altura, devido à lama e o início dos nevões, naturalmente as tendas não tinham condições para nós. Para efeitos de alimentação, utilizávamos edifícios que não tinham telhado. E neste caso, naturalmente, quando nevava, estávamos sujeitos. Eu encontrava numa posição que se chamava Cucavites. Era a posição era uma posição temporária e que, numa determinada ordem que surgiu, passado um mês e meio, tivemos que nos deslocarmos para Iabuca. Iabuca era uma posição que ia ser colocado um retransmissor e as condições eram completamente agrestes. Era um edifício cheio de ferro, retorcido com betão, que tinha sido bombardeado. Os desafios logísticos eram imensos, porque a Companhia de Comando e Serviços tinha por responsabilidade fazer tudo o que era reabastecimento e funcionar todos os campos que existiam, com a estrada completamente cheia de neve, que às vezes enlameada também devido às condições do próprio piso em que circulávamos. Eram situações difíceis, situações muito complicadas, situações em que precisou gente de grande fibra para aguentar e garantir o cumprimento da missão. Nós tivemos alguma sorte na medida em que grande parte, não tudo, mas uma grande parte, digamos, dos espaços minados estavam já sinalizados, não é? No entanto, nós tínhamos algum treino, e o treino que nós tínhamos era no sentido de minimizar os riscos, não é? Mitigar tudo que fossem riscos. Nas patrulhas apiadas havia sempre aquele risco, que havia muitas zonas que não estavam mapeadas em termos de minas, uxos, e isso era sempre um fator de tensão durante o decurso da patrulha apiada. Nas patrulhas motorizadas era mais só quando fazia escoltas humanitárias, quando se atravessavam zonas sérvias, por vezes havia alguns apedrejamentos, mas nada de especial. A chegada a Gorazde da primeira coluna escoltada pelos soldados portugueses quebrou oficialmente o isolamento no enclave muçulmano, cercado e bombardeado pelas forças sérvias durante 3 anos e meio, conforme testemunhou a reportagem da SIC em fevereiro de 96. Em estado de choque, uma mãe recorda com a família a morte de 2 filhos perdidos na guerra. A alguns metros da tristeza, a alegria de outra mãe que reencontra as filhas depois de 3 anos de ausência forçada. Na mesma rua, um pai abraça a filha e revê os netos tão crescidos que estão, não os via há mais de 3 anos. São as histórias de 60 mil habitantes, agora com mais esperança no futuro. As tropas portuguesas já nada puderam fazer para evitar vinganças como a destruição de Pratsa, queimada pelos sérvios para que nada ficasse em pé na transferência para a Federação Croato-Muçulmana, segundo os acordos de Dayton que definiram a distribuição de território no pós-guerra. No posto de comando em Rogatica, no princípio de fevereiro, o capelão César Fernandes celebrou a primeira missa portuguesa em solo bósnio. Como padre militar, deixou os primeiros conselhos para enfrentar as dificuldades da missão. Contra as tentações, continência. Continência. Nesse aspecto, é um pouco arriscado no aspecto da tentação. É um pouco arriscado os jovens meterem-se em situações menos corretas aqui nesta área. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Tive de fazer não só de sacerdote, de padre, como também de psicólogo um pouco, não é? Porque na altura os batalhões ainda não tinham psicólogos consigo, não é? Ergue os teus olhos ao alto, ao teu Senhor, teu
o padre César correu todos os aquartelamentos e posições avançadas a dar missa e a confortar os soldados. Eu recordo com muita alegria as celebrações em que eu sentia que as pessoas longe de casa, longe das famílias, longe das esposas, das namoradas, às vezes dava a impressão que até se tornavam mais religiosos. A fé deles que aumentava. Eu recordo meia dúzia de casos em que alguns dos camaradas não foram capazes de ultrapassar a saudade, tiveram algumas dificuldades, choraram algumas lágrimas amargas no meu ombro. Pela primeira vez nas Forças Armadas Portuguesas, houve também o aprontamento de 10 mulheres, quase todas ficaram em Sarajevo, no apoio e serviços. Sofia da Borges, se querem. Ali, essencialmente, era militar e não exerci mesmo a função de militar e não como mulher. A mulher era, quando eu tirava a farda, sim. Eu e um oficial, nós tínhamos que passar por um túnel, que era mais ou menos 1 quilómetro, que era só uma via. O oficial saiu, né, para verificar se havia viaturas a vir, e o que aconteceu? Eu disse, Sandra, vamos avançar porque isto não tem nada, e aquilo era completamente escuro. Entramos, já quase a chegar, surpreendente, por um caminhão com 3 sérvios lá dentro, armados. O que nós fizemos foi realmente fazer todo o trajeto do túnel de marcha atrás, não é? Na altura, a equipa da SIC passou algumas horas com Sandra Borges. 20 anos depois, a primeiro cabo paraquedista recorda a condução na neve e a hostilidade inicial de ex-combatentes sérvios. Houve muitos piropos? Acho que é normal ouvir, não é? Já é normal, é hábito já. Já não é daqui, também de lá da base já é normal. Há outras situações que eu também me recordo de fazer o serviço de guarda, os sérvios a passarem e acharem um bocado estranho de ver ali uma mulher e queriam ultrapassar o limite. A maioria dos que cumpriram a missão de 96 abandonou já a vida militar, mas continua regularmente a manter contacto com os ex-camaradas de armas. O Dia da Unidade em São Jacinto, no Regimento de Infantaria número 10 da Brigada de Reação Rápida, ficou este ano marcado pelo 20º aniversário da Operação Esforço Concertado. 20 anos depois, o estandarte nacional foi entregue à mesma unidade de 96, agora destacada no Kosovo, como 2º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Aquilo que nós podemos fazer e aquilo que é o valor do soldado português é inquestionável. Os tempos mudam, a tecnologia muda, o valor mantém-se e a sua capacidade mantém-se. Foi uma missão difícil e que só foi cumprida com muito sacrifício de quem participou nela. O desempenho das forças portuguesas em África, nomeadamente depois do 25 de Abril, foi por vezes de molde a não merecer grandes elogios. E era necessário definitivamente limpar essa imagem. Era necessário deixar perfeitamente claro que nós somos portugueses, as Forças Armadas Portuguesas são as Forças Armadas Portuguesas, perfeitamente aptas, capazes e corajosas para o desempenho de qualquer missão. Todos nós sabemos que qualquer missão no exterior, neste caso, no meu caso foi nos Balcãs, mas nestes que estão tanto a ser feitas recentemente, têm sempre riscos conhecidos, não é? Qualquer teatro de guerra tem. E que mensagem poderia dizer? Poderia dizer que tenham sempre coragem, atitude e fomos ensinados para isso. Que não te quer vida.
Reza a Deus por nós.